Ora então, boa noite a todos. O Benfica ganhou em Turim 1-2 contra a Juventus, num jogo fantástico, um grande jogo de futebol, em que o Benfica ganhou por 2-1, como poderia ganhar por 3, 4, 5. Tal foram as oportunidades e a avalanche ofensiva do Benfica. O Benfica entrou com o seu 11 habitual, portanto sem grandes alterações. Ali a única questão é que, em vez de jogar o Gilberto, jogou o Bá, portanto tem havido essa rotação do lado direito. Supunha-se que eventualmente poderia entrar o Frederic. De início não entrou o Enzo, e bem, porque o Enzo jogou bem, em termos gerais, fez um grande jogo também, e portanto foi o 11 típico do Benfica, o 11 que nos tem orgulhado e que já vamos com 12 jogos, 12 vitórias. Foi uma vitória justa, que peca apenas por escassa. O Benfica defendeu sempre longe da sua baliza e criou mais ocasiões ao longo do jogo que as Juventus. Bom, começando pelo princípio, como se deve começar sempre, o Benfica de facto entrou mal, inclusivamente a Juventus marcou um gol logo aos 4 minutos, num livre bem marcado e bem executado, o cabeceamento pelo jogador das Juventus. Gonçalo Ramos perdeu no duelo aéreo e o jogador das Juventus marcou o gol, uma bola difícil de defender, portanto nada a dizer. Realmente, os primeiros 20 minutos houve mais afluência das Juventus. O Benfica tentou de certa forma ganhar o jogo. E como é que o Benfica começou a tentar ganhar o jogo? Foi na troca de passos. O Benfica, a determinada altura do jogo, nomeadamente cerca dos 15 minutos, começou a trocar bastante a bola. Teve ali muito tempo de domínio de bola, a fazer muitos passos para a frente e para trás, para tentar fazer com que a equipa das Juventus avançasse e depois então ter um passo de intensidade. O Benfica fez isso, mas o passo de intensidade não foi bem recepcionado pelo João Mário e o Benfica estava com dificuldades, mas tudo mudou. Por volta dos 20, 25 minutos, o Benfica começou a criar as suas oportunidades. Inclusive teve um grande cabeceamento de Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos fez tudo bem posicionado, boa impulsão, boa antecipação à defesa, cruzamento de Neres. Só que o cabeceamento foi mal executado e foi uma fácil defesa do guarda-redes, que inclusivamente já esteve o guarda-redes dos Juventus, já esteve na lista do Benfica e não veio para o Benfica porque chumbou nos exames médicos. Mas o Benfica voltou a criar uma oportunidade por cabeceamento de Gonçalo Ramos, voltou a criar uma oportunidade, um remate bem colocado de Rafa, que foi ao poste, e em cima do intervalo o Benfica ganhou um penalti, Gonçalo Ramos ganhou um penalti, e quando digo ganhou um penalti, era mesmo penalti, porque o jogador das Juventus pisou de forma intensa o pé do Gonçalo Ramos. Portanto, penalti claríssimo, bem marcado pelo árbitro, foi ao VAR. Para mim, eu vi o lance e vi logo que era penalti. O árbitro foi ao VAR, verificou que de facto era penalti, assinalou o penalti, e o penalti foi marcado por João Mário, que marcou o penalti de forma com mestria. Portanto, aquele penalti foi muito bem marcado e era indefensável. E o Benfica foi para intervalo empatado com os Juventus, mas tendo em conta que o que se passou no jogo, o Benfica merecia ir em vantagem, porque é factual que a Juventus teve o domínio dos primeiros 20 minutos, mas daí para a frente só deu o Benfica. Inclusive as maiores oportunidades de gol foram por parte do Benfica. Portanto, a Juventus foi ridicularizada em Turim pelo Benfica. O segundo tempo, o Benfica entrou melhor ainda, portanto, os primeiros minutos do Benfica foram avassaladores no primeiro tempo. O Benfica criou oportunidades atrás de oportunidades, remate fora da área de Bá, remates de fora da área de Enzo, jogadas de ataque combinadas que não resultaram em gol porque o guarda-redes da Juventus foi o melhor jogador em campo por parte das Juventus. Depois acabou por marcar numa jogada de insistência do Benfica, numa recarga de David Neres. Portanto, o Benfica aos 55 minutos marca o 2-1 por David Neres. Podia, ao longo do jogo, ter marcado mais golos, não marcou por mera falta de sorte. A Juventus também criou algumas oportunidades, mas em termos numéricos, em termos de ocasiões de golo, o Benfica foi sempre superior. Criou sempre mais oportunidades. Aliás, o Benfica foi superior em tudo às Juventus. Em posse de bola, em remates no alvo e em golos, que é o mais importante. Portanto, o Benfica, justo vencedor em Turim, um jogo de grande nível que só pode orgulhar o Benfica. Eu, como tinha dito no vídeo da antevisão do jogo, eu tinha dito, se o Benfica não negar a sua entidade de origem, que o Benfica é um clube DNA vencedor, um clube DNA ofensivo, se o Benfica não negar a sua entidade, que é esta mesmo, ou seja, futebol ofensivo, defender longe da sua área, pressão alta, se o Benfica mantiver a sua tática e não se adaptar só porque está a jogar contra as Juventus, o Benfica tem grandes possibilidades de ganhar. Eu já tinha dito isso no vídeo anterior, podem ir lá ver, e foi isso que o Benfica fez. E bem, obviamente não foi por eu ter dito isto que o Benfica fez. O Benfica fez isto porque o Roger Smith está a trazer de volta a mentalidade de sempre do Benfica, que é a mentalidade vencedora, a mentalidade de Champions. O Benfica já tem 2 Ligas dos Campeões, as Juventus também, portanto, historicamente, as Juventus não é superior a nós em nada. Portanto, o Benfica, justo vencedor em Turim, jogo de grande qualidade. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver, acho que devem ver, porque aquilo de facto foi uma lição de bom futebol, de futebol ofensivo, de como defender longe da área, que o Benfica deu
o que o Benfica de Roger Smith deu às Juventus, em Turim. Portanto, parabéns também aos adeptos que no topo sul das Juventus, do estádio das Juventus, estavam sempre a apoiar o Benfica, ouvia-se os cânticos dos adeptos do Benfica pela televisão, portanto, os adeptos também tiveram um papel aqui importante a puxar pela equipa e a levar a equipa para a frente. Melhores em campo, para mim, Vlaco Dimos, das intervenções esteve muito bem, teve uma intervenção que foi, garantiu, que deu-nos no fundo a vitória também, teve ali uma intervenção a remate de um jogador das Juventus que ele defende a bola de forma com mestria, portanto, Vlaco Dimos, Florentino e Enzo, Florentino, um autêntico polvo no meio campo, jogo soberbo Florentino, para mim foi dos melhores jogos do Florentino, muito bem em termos defensivos, muito bem na garra e na atitude que tinha em campo, era um jogador que predispunha-se fisicamente para compensar algumas perdas dos seus colegas. O Enzo Fernandes também muito bem, foi de uma assistência do Enzo Fernandes que resultou o gol do Benfica. Enzo, de facto, houve ali uma altura que teve ali um ou outro erro, porque perdeu a bola de forma que não devia ter feito, mas os jogadores do Benfica compensaram-se. Portanto, o Enzo também, em termos gerais, também fez uma grande exibição, grande pulmão, grande atitude, em termos ofensivos melhores do que defensivos, não é entender o Enzo, mas Enzo muito bem também. Neres, um desequilibrador nato, portanto, Neres aplicou o seu futebol de desequilíbrios, futebol de finta curta, ganhou muitas vezes as costas ao seu marcador direto e conseguiu criar oportunidades de golo. Portanto, para mim, os jogadores do meio campo, sem dúvida, e depois também a dupla de betão do Benfica, quer dizer, Otamendi e António Silva tiveram uma exibição de mestre, portanto, foram uma defesa de betão, ninguém passava por eles, muito sólidos, muito seguros. Portanto, acho que basicamente estou a dizer quase todos os jogadores do Benfica. Mas se tivesse de destacar alguém, é difícil destacar alguém. Talvez o João Mário. Não falei aqui muito do João Mário, mas o João Mário foi um autêntico patrão em campo. Portanto, o João Mário conseguiu pegar no Benfica numa altura em que o Benfica estava um pouco errático nos primeiros minutos e conseguiu levar a equipa para a frente. Sempre, em termos ofensivos, o João Mário muito solto, portanto aparecia em todo o lado. Em termos defensivos, com preocupação de fechar o lado esquerdo e fechou bem o lado esquerdo. O João Mário muito bem defensivamente, muito bem ofensivamente, muito bem a pautar o jogo, muito bem a organizar a equipa e a dar, no fundo, uma ordem à equipa em termos ofensivos. E essa ordem que o João Mário conseguiu agregar um futebol de qualidade e um futebol ofensivo. Portanto, se eu tivesse de destacar alguém, destacaria hoje o João Mário pelo gol que marcou, pela forma como geriu os momentos do Benfica e também por ter sido um jogador que foi completo. Foi bom a defender, foi bom a atacar e foi bom também na transição de bola, portanto, na transição do momento defensivo para o ofensivo. Portanto, João Mário e Florentino, para mim, fizeram uma grande exibição. O Bá também fez uma boa exibição. O Enzo também fez uma boa exibição. O António Silva e o Otamendi, excelente exibição. Vlaco Dimos, boa exibição. É difícil destacar alguém, mas eu, se calhar, correndo o risco de ser injusto e correndo o risco também de ser um pouco polémico, porque a maior parte do pessoal nem gosta assim muito do João Mário. Para mim, o João Mário hoje foi dos melhores em campo, em conjunto com o Florentino. O Rafa também fez uma boa exibição, portanto, Rafa sempre muito batalhador ali na frente de ataque, também por vezes ia ajudar a equipa no momento defensivo, também esteve perto do golo o Rafa, infelizmente não fez, mas esteve perto do golo. O Rafa também esteve muito bem hoje, portanto, a equipa do Benfica, de uma forma geral, esteve muito bem hoje. Não há nenhum jogador que eu possa destacar como melhor. Talvez só mesmo o João Mário fica com essa sensação que foi ligeiramente superior, mas enfim, é difícil destacar alguém tendo em conta a qualidade de toda a equipa. Um jogador menos, não vou destacar ninguém menos. Grimaldo acho que podia estar um pouco melhor, não teve ao seu nível. O Grimaldo teve um bom nível, mas acho que poderia dar um pouco mais, tendo em conta que ele tem tido uma boa sequência de jogos. Mas não é difícil destacar alguém negativamente neste jogo. O Gonçalo Ramos também poderia ter marcado, mas a questão é que também só falha quem lá está. E o Gonçalo Ramos teve o mérito de estar bem posicionado. Efetivamente não executou bem os cabeceamentos, mas também ganhou um penalti e também teve no segundo gol do Benfica. Portanto, no fundo, teve nos 2 golos do Benfica, o Gonçalo Ramos. Portanto, também não posso dizer que o Gonçalo Ramos tenha estado mal. Em relação à nota que eu dava ao Roger Smith, nota máxima, fez aquilo que os adeptos do Benfica querem, que é futebol ofensivo, manter a identidade, seja contra quem for, e ganhou este jogo. Portanto, nota máxima para o Roger Smith, que está a ser fiel, é um estrangeiro que vem para Portugal, mas está a ser fiel à identidade da origem do Benfica, que é uma identidade avassaladora e de futebol ofensivo. Em relação ao árbitro, bom, o árbitro acho que deu um amarelo desnecessário logo nos primeiros minutos ao Bá, que podia ter condicionado o jogo do Bá, acho que não era lance para amarelo. Também deu um amarelo ao João Mário nos festejos por o João Mário ter feito assim.
Eu não sei se foi por causa disso, mas se o amarelo foi por causa disso, acho absolutamente ridículo. O homem está a festejar um golo, não está a ofender ninguém, eu não considero fazer isto um gesto obsceno. Se estivesse a fazer um manguito para o público, tudo bem. Se tirasse a camisola, tudo bem, vai contra as regras, o que eu acho mal, mas vai contra as regras de tirar a camisola, tudo bem. Agora, por fazer este gesto em direção ao público, qual é o mal de festejar assim? Não estou-vos a ouvir, gritem o meu nome mais alto, podemos interpretar por aí. Portanto, eu não vejo mal nenhum por essa situação. Não acho que seja uma pequena... Dizem que é uma provocação. É uma provocação. Mas o que é isto? Ok, uma pequena provocação, mas não é nada para levar amarelo, não é um festejo de um golo, não é para levares o amarelo, não sei que faças um manguito, ou que mostres o rabo à bancada, ou que mostres os genitais, ou que faças o símbolo nazi. Agora, por fazeres assim, levas o amarelo, por amor de Deus. Não faz sentido nenhum no meu entender. Depois acho que também houve um penalti que ficou por marcar na segunda parte, num canto, porque o António Silva foi carregado. Portanto, a bola ia no sentido do António Silva e houve um jogador que carregou-se nas costas do António Silva. Infelizmente não houve repetições, eu não tenho a certeza absoluta se foi penalti ou não, mas fiquei com essa sensação que foi penalti e se fosse marcado esse penalti, eventualmente daria-nos o 3-1. Mas não tenho a certeza porque não deu repetições desse lance, ninguém passou o cartucho desse lance, mas a mim de facto pareceu-me que foi um penalti. O penalti foi bem marcado, a favor do Benfica. De referir também, esqueci-me de falar das substituições. As substituições, de facto, o Roger Smith mudou porquê? Porque a equipa estava a demonstrar algum desgaste físico, mas as substituições deram um pouco de alma às Juventus. Portanto, a seguir às substituições, a Juventus criou ali alguns calafrios. Portanto, entrou o Fredrik Auschwitz, o Diogo Gonçalves, o Rodrigo Pinho e o Peter Musa. E no final do jogo já entrou o Draxler. Bom, o Auschwitz entrou bem, Fredrik Auschwitz. Não acho que os jogadores tenham entrado mal, os jogadores que entraram não acho que tenham entrado mal, a questão foi que tiveram que se adaptar à equipa e ao andamento do jogo e isso fez com que as Juventus crescesse um bocadinho. De qualquer forma, o Benfica teve uma grande oportunidade no final do jogo por Musa, que o Musa não matou, podia ter matado o jogo, podia ter sido o 3-1, mas de qualquer forma, pronto, vale o que vale, o Benfica ganhou, o que interessa e é o mais importante. Em relação também às declarações dos jogadores, os jogadores no Flash Interview, aqui uma nota, falaram todos em inglês, não percebo porquê, porque inclusivamente falar o David Neres, que é brasileiro, portanto o David Neres poderia ter falado em português. Eu não sei como é que o Benfica manda 4 jogadores ao Flash Interview e nenhum deles fala em português, que é a língua do clube do Benfica, que é Portugal. Portugal tem 280 milhões de falantes em português. Portugal não, o mundo todo tem 280 milhões de falantes de português. É a quinta língua mais falada do mundo. Qual é que é a vergonha de falar em português na Champions? É uma crítica que eu faço aqui ao Benfica. Não sei porquê que não falaram, não sei porquê que o David Neres não falou em português. Não sei, não percebo. Isto não é nenhuma crítica ao David Neres, é uma crítica a quem deu-lhe ordens para falar em inglês. Mas em relação às declarações dos jogadores, o Enzo disse o seguinte: os meus companheiros dão-me confiança e liberdade. A adaptação está a ser muito boa. O corpo técnico deu-me confiança. Desde o primeiro momento estou muito feliz de estar num clube muito, muito grande como o Benfica, com os adeptos que nos acompanham em todo o lado. O Vlaco Dimos disse o seguinte: estamos muito satisfeitos, queríamos ganhar aqui e conseguimos. Na segunda parte jogamos muito bem. Nos primeiros 20 minutos da primeira parte foi difícil, mas depois ganhamos o jogo e o jogo foi todo nosso. David Neres disse: estou muito orgulhoso da equipa. Nos primeiros minutos tivemos alguma dificuldade, mas depois soltamos-nos e pensamos 100% na vitória. Acreditamos que era possível e jogamos o nosso futebol. Portanto, foi essas as declarações do David Neres. E vocês? O que é que vocês acharam do jogo do Benfica? Para vocês, quem foi os melhores e piores em campo? Ficaram satisfeitos com esta exibição? Também quero saber a vossa opinião. Bom, de referir que o Benfica, neste momento, 2 jogos, 2 vitórias na Champions. Vamos ter uma dupla jornada contra o PSV e temos 6 pontos de avanço contra o nosso rival direto, a Juventus. Portanto, já estamos muito bem encaminhados para a classificação. Vamos ver o que é que vai dar, vamos acreditar e vamos confiar e vamos manter esta positividade em relação ao nosso clube, o Sport Lisboa e Benfica. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima.